Graça e paz, meus irmãos. Muito bom estar com vocês aqui. Privilégio poder participar da conferência do Ministério Sal da Terra. É um ministério que é tão importante para mim, minha vida pessoal. Eu me casei nessa igreja com a Carol, que o Marcão fez meu casamento. É um privilégio estar aqui com vocês hoje, viu? Mas eu não vim falar de mim, nem da minha história no ministério, que é curta, não é muito longa. Mas eu quero pedir para você abrir sua Bíblia lá no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29. Eu quero falar de uma disciplina espiritual hoje, talvez não muito lembrada. A gente já fez ela hoje, mas vamos pensar um pouco agora a posterior, depois do que a gente fez. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Eu vou pedir que você deixe sua Bíblia aberta, seu aplicativo aberto, para a gente poder ir consultando-a. Primeiro livro das Crônicas, 29, 1. Diz o seguinte: o rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente. E essa obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Portanto, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira. Pedra de ônix, pedra de engaste, pedra de várias cores, de mosaicos, de todo tipo de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. E ainda porque eu amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que eu tenho, eu dou para a casa de meu Deus. Além de tudo o que preparei para o santuário, 100 toneladas de ouro de Ofir, e 240 toneladas de prata purificada para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda obra da mão dos artífices. Quem, pois, se oferece voluntariamente hoje com ofertas, com generosidade para o Senhor, então os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, até os administradores da obra do rei, se ofereceram voluntariamente e deram para o serviço da casa de Deus 170 toneladas de ouro, 10.000 toneladas de prata, 340 toneladas de prata, 612 toneladas de bronze e 3.400 toneladas de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, nas mãos de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou por terem se oferecido voluntariamente, porque de coração inteiro se ofereceram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que a gente tem essa noite de estar diante da sua palavra. A gente pede que o Senhor fale conosco, nos instrua através dela, nos oriente e nos ajude a respondê-la com obediência. É o desejo do nosso coração. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu aprendi com um pastor do Ministério do Sal da Terra que se você tivesse uma obra grande e importante, você colocaria nas mãos de alguém que é jovem e inexperiente? Pense na sua empresa, pense no engenheiro da sua obra, pense no professor dos seus filhos, seu médico, pense em seu médico. Pode ser corretamente conduzido uma obra por alguém nessas condições, jovem e inexperiente? Essas são as condições que Davi descreve Salomão aqui nesse texto. É como ele apresenta o único, como ele diz, o único escolhido por Deus para construir um palácio, a casa de Deus, na cidade de Deus. Um palácio que não era para os homens, era para Deus. E é claro que com isso Deus queria que ninguém tivesse glória nenhuma nesse processo.
Era para ser jovem e inexperiente, para que o nome de Deus fosse glorificado e a glória do Senhor ficasse nítida no meio da inexperiência e da falta de idade. O contexto dessa passagem são uma série de discursos que Davi deu ao final do seu reinado e no começo do reinado de Salomão. É uma transição de poder. O livro das Crônicas, ele narra, majoritariamente ele traça algumas genealogias para mostrar como que o governo que estava ali era legítimo, o que havia acontecido com Saul. E depois ele passa grande parte do livro descrevendo os preparativos para o templo. O primeiro livro das Crônicas gasta muitos capítulos numa teologia do templo. Essa que seria a casa de Deus, porque Davi, se você se lembra, lá em 2 Samuel, no capítulo 7, um dia ele acordou e falou assim: eu quero construir uma casa para Deus. Veio o profeta Natan e falou assim: Deus que vai te edificar uma casa perpétua, uma casa que não terá fim. E então há uma promessa messiânica ali, que o Senhor Jesus é o cumprimento dela. E ele falou: não vai ser você que vai construir a casa, mas um filho seu. Pois bem, a gente chegou aqui, e desde o capítulo 22, passando até o capítulo 29, nós temos os preparativos para isso. Claro, não são preparativos meramente materiais, não é só prata, ouro, ferro, mármore, mas preparativo de pessoas também. Salomão precisava de uma rede de apoio de pessoas para estar com ele naquele tempo. E Davi aqui, depois de organizar todas essas coisas, fazer todos os preparativos que ele tinha para o reinado do seu filho, principalmente para a construção do templo, ele então começa uma série de discursos do rei. Ele junta todo o povo de Israel numa espécie de assembleia religiosa. E ali, durante 2 dias, ele fala ao povo, fala com Deus, fala com Salomão, fala com os líderes do povo, exatamente como a gente viu aqui. Ele está estabelecendo as bases de como que deve funcionar o reino de Deus, a casa de Deus, o culto a Deus. E é claro que tudo isso não era importante só para quem vivia no tempo de Davi. É óbvio, isso era importante para Salomão, era importante para os seus concidadãos, mas o livro das Crônicas ele tem uma diferença do livro de Samuel e do livro dos Reis. Ele foi escrito depois. Ele foi escrito para quem estava vindo do exílio, para quem já tinha visto o templo ser atacado, Jerusalém em frangalhos, para quem já não tinha mais rei, tinha visto a maioria das promessas que Deus tinha para o seu povo, desde Moisés e Josué, se perderem. Ele escreve para esse povo, ele escreve para o povo do exílio, para o pós-exílico, para eles saberem como o templo foi dado por Deus, orquestrado por Deus, recebido pelo rei, e para eles saberem como que aquilo deveria funcionar. Eram os desafios presentes para o povo que estava voltando para reconstruir Israel. Agora, obviamente, para nós, isso também é importante. Por que esse texto aqui, nessa conferência de um ministério de igrejas? A igreja também precisa de uma espécie de teologia do templo. A gente tem que saber que a gente está num processo de edificação de um templo. A gente está construindo, nós estamos em obras. E entender esse processo que Deus mesmo nos colocou é fundamental. E relacioná-lo com a longa história que Deus estabeleceu. Lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 19, 20, 21 e 22, o apóstolo Paulo diz assim: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados. Veja aqui a metáfora da edificação, da construção. Sobre um fundamento dos apóstolos e profeta, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus, o Espírito. O texto que nós vemos ali, Davi discursando ao povo, preparando a construção do templo, ele é uma imagem, ele é uma preparação para aquilo que depois o próprio Cristo é Deus conosco. É Ele mesmo um passo importante nessa teologia do templo, mas para que nós hoje, eu e você, esse templo de pedras vivas, sendo edificado sobre fundamentos, sobre alicerces da doutrina dos apóstolos, dos profetas, tendo a pedra angular, a pedra de esquina, Cristo Jesus,
para sermos morada de Deus. É isso que relaciona esse texto conosco. Durante toda a reunião preparatória para a construção desse templo, Davi generosamente colocando os seus recursos nas mãos do seu filho, apoio humano, financeiro. Da mesma forma, eu e você estamos sendo edificados e construídos como igreja, sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, em que a gente vai se tornar casa de Deus. De Gênesis, aonde Deus habitava e andava com o homem, a Nova Jerusalém, a gente tem esse discurso da casa de Deus, que eu e você fomos inseridos misericordiosamente. E aí, nesse processo, nós somos desafiados a uma disciplina espiritual. Da mesma forma que Davi desafiou os seus ouvintes no dia da oferta. Se a gente pode dizer que esse texto tem um tema, ele claramente é o tema das ofertas voluntárias para a nova casa de Deus. Davi havia colocado as suas ofertas aos pés de quem administraria, mas ele vira para os anciãos, os chefes, os presbíteros do povo, para que eles também participassem daquilo. Eu queria falar com vocês essa noite um pouco sobre oferta, a disciplina da oferta, que às vezes a gente reduz ao mero ato de aqui, uma vez na semana, uma vez no mês, devolvermos o nosso dízimo, entregarmos algum tipo de oferta, mas o texto dá claras nuances aqui, bem mais amplas de uma disciplina que a gente precisa recuperar. O que esse texto nos ensina sobre oferta? O que a gente pode aprender sobre o apoio financeiro, pessoal, a edificação desse templo de pedras vivas? O que ele ensina para nós? Para organizar didaticamente, se você estiver anotando, eu acho que esse texto nos ajuda a entender sobre a necessidade, sobre as motivações, sobre a qualidade e sobre as consequências das ofertas voluntárias para a casa de Deus. Necessidade, motivação, qualidade e consequência. É o que eu queria explorar com vocês. Primeiro, a necessidade dessas ofertas. Por quê? Por que ofertar? Por que eles tiveram que ofertar para construir um templo e por que nós também somos desafiados ainda hoje a ofertar para esse templo de pedras vivas? Veja o versículo 1, de novo. O rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente, e essa obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para Deus. O texto começa com um porquê. O texto começa com uma razão da necessidade de ofertas voluntárias, de toda aquela organização, de tudo aquilo que Davi estava fazendo. Por que ele estava fazendo aquilo que ele estava fazendo? Em primeiro lugar, já deixa claro sobre a inexperiência do seu filho. A sua juventude, a sua inexperiência, ele precisa de apoio, ele precisa de preparação, é preciso de recursos aqui à disposição dele. Pelo motivo que eu já havia mencionado, ele não era capaz, ele não estava à altura daquela obra. E ele logo explica por quê. A necessidade é porque aquela obra era grande demais. O texto no original, talvez a minha leitura tenha diferenciado um pouco da sua, porque eu tentei ressaltar algumas nuances do texto. Algumas Bíblias traduzem tudo por casa, casa de Deus, casa, 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 casa. Mas ele usa palavras diferentes para falar do templo. Uma delas, muito rara aqui, ele fala sobre palácio. Um palácio, mas é um palácio que não é para homens. Eles conheciam o palácio que Davi tinha construído, estava todo mundo vendo. Mas não é um palácio para homens. É um palácio para Deus, uma palavra incomum para se referir ao templo, muito provavelmente porque ela é depois do exílio, mais tarde. Agora, geralmente é usado para falar sobre fortaleza, cidadela, esse palácio, essa fortificação, porque era onde Deus habitaria com o seu povo. A promessa de Gênesis, de Deus andando de novo com o seu povo. O povo estava construindo uma casa para que isso pudesse ser verdade. Para que isso pudesse ser de novo, depois da queda, depois de uma sequência de pecados e desobediências e quebras da aliança de uma série de heróis da fé, as pessoas estavam vivendo de novo aquilo que os primeiros pais vivenciaram em Gênesis. E a ideia aqui é reforçada de que era uma casa para Deus, porque várias vezes, pelo menos umas 5 vezes, fala casa do meu Deus, um santuário, um palácio, diversas palavras diferentes para falar da mesma edificação. O que Davi queria enfatizar com esses termos diferentes é que aquilo era uma grande obra. Não era uma obra comum, não era uma obra para um jovem inexperiente como Salomão. Então isso mostrava necessidade
da disciplina da oferta. Quando a gente entende essas coisas e a gente se pergunta o que isso significa para nós hoje, que não temos mais um templo de Salomão, que não temos mais um rei, Davi, às vezes não entendemos muito bem o porquê ofertar, é que esse discurso de Davi desafia o povo, o povo depois do exílio e a igreja, sobre a necessidade da gente se comprometer voluntariamente com a construção de algo muito importante. A casa do Deus da aliança. A igreja, essa igreja de pedras vivas, o palácio real de Deus na terra, erigido ali na cidade de Deus que ele escolheu. O povo precisava entender o quão grande era aquela obra. E da mesma forma, eu e você recebemos esses imperativos hoje. A gente foi chamado para uma grande obra. Não é qualquer coisa plantar uma igreja, organizar uma igreja, emancipar uma igreja, como nós vimos aqui. Não é qualquer coisa ser igreja. Os mesmos termos aplicados ao templo de Salomão, eles são empregados para falar da igreja de Jesus, de mim e de você. Se você pega o apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 4 e 5, ele vai desenvolver toda essa ideia do edifício, não mais de pedras preciosas, mas de pedras vivas, a fim de nós oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus. Você olha para a sua igreja assim? Você olha lá para a igreja que você faz parte, o ministério que você faz parte, você olha desse jeito para ela como uma grande obra. Você olha para ela como a casa de Deus. Você encara ela e quando você pensa em contribuir com ela, você pensa em contribuir nesses termos, sabendo que você está construindo algo que não é para os homens, mas para Deus. Você tem essa compreensão de que você é um obreira de um santuário, cujos fundamentos estão na obra dos profetas e dos apóstolos, que a pedra angular é Cristo, uma pedra rejeitada por muitos, mas da mesma forma que Salomão, e aqui um Salomão muito melhor e muito maior, foi escolhido por Deus, como diz o apóstolo Pedro. Cada programação que você participa, cada oferta que você dá, cada evento que você vai, cada mensagem, cada ligação, você encara como a sua contribuição para a construção desse templo de pedras vivas? Ou você não enxerga assim? Para você nunca é uma oferta voluntária, nunca o envolvimento é generoso, você não sabe nem por que você está envolvido com aquilo, você vai porque não tem mais nada para fazer. A gente precisa ter claro diante de nós a real necessidade de todo o nosso esforço, de toda a nossa disciplina, que é fazer parte, ter a honra, a misericórdia de Deus, fazermos parte da construção de um templo de pedras vivas, que não é para os homens, mas para Deus. Essa é a primeira coisa. A segunda, não só a necessidade, mas também a motivação. O texto fala no versículo 2, 3, 5, 6 e 9, olha aí, o que movimentava Davi a fazer o que ele fazia. Por que Davi fez o que fez? Ele fala, veja o versículo 2. Portanto, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus. Veja agora no versículo 3. E ainda, porque eu amo a casa do meu Deus. Veja na segunda parte do versículo 5. Quem, pois, se oferece voluntariamente hoje com ofertas, com generosidade para o Senhor. Veja o versículo 6. Se ofereceram voluntariamente e deram para o serviço da casa de Deus. E no versículo 9, o povo se alegrou por terem se oferecido voluntariamente, porque de coração inteiro se ofereceram ao Senhor. O texto é cheio ao longo dele das motivações, do que movimentava Davi, mas também os ouvintes de Davi, os líderes do povo, os pais que estavam ali e que se envolveram também naquele processo. Esse é um texto de obediência, é um texto de resposta obediente a um chamado divino, para uma necessidade. Mas veja, não é uma resposta mecânica. Davi lá mandou, vamos lá, enfiar a mão aqui, vamos ver o que a gente pode fazer. Não foi o Davi assim, meu filho vai reinar, já perdi 3 filhos, tem um golpe agora do outro, Adonias, e eu vou dar um apoio aqui para o Salomão. Não, porque eu amo a casa do meu Deus,
Porque Deus o escolheu voluntariamente. As mais profundas motivações de Davi, do povo, que estava envolvido aqui. Não era mecânico. Não era um tipo de espiritualidade, de rito, de religiosidade sem consciência ou por impulso. Davi usa várias vezes a mesma expressão para falar assim: com todas as minhas forças, com todo o meu vigor. Por quê? Porque eu amo a casa do meu Deus. Me agrada a casa do meu Deus. Será essa obediência vinda de afeições profundas, não obediência sem afetos, que vai motivar Davi a desafiar o povo. E vocês? Quem, pois, se oferece também com as mesmas motivações? Ele não pergunta quem se oferece para ajudar. Quem se oferece voluntariamente e com generosidade. Ele conclama junto com as motivações que ele queria. Com aquilo que uma oferta precisa carregar consigo. E veja, o resultado não foi peso, não foi obrigação. Grande alegria de todos que participaram, inclusive de Davi. Agora, vocês viram nas traduções, na tradução que eu fiz, tá, e ofereceram, às vezes a voz aí está na ativa, mas ela na verdade ela é passiva, eles se ofereceram. O texto no original está querendo mostrar que eles não estavam dando só dinheiro. Tem um detalhe aqui que é muito importante para o texto. Eles não estavam dando só matéria-prima, eles não estavam dando só pedra preciosa, eles se ofereceram. É um termo raro, aparece 6 vezes no Antigo Testamento. Quando isso acontece é muito raro. Quando um autor usa uma palavra muito diferente, ele quer chamar a sua atenção. Ele quer te desafiar a entender algo específico ali. Essa palavra aparece 6 vezes só, e ela é um termo sempre usado para os sacerdotes que se consagraram. Essa ideia de se oferecer, de se consagrar, de se colocar num uso diferente do uso habitual, foi o que estava envolvido aqui. As motivações da compreensão que o cronista quer passar para a gente é que as mesmas funções que os sacerdotes, que se esperava dos sacerdotes, eram assumidas pelas pessoas aqui. Quando a gente entende essas coisas, a gente se pergunta o que significa para nós hoje aqui, Goiânia, São Paulo, Salvador, Uberlândia. É que ele está nos desafiando não só a disciplina da oferta, não só pela necessidade, porque a gente está envolvido numa obra muito grande, mas com as motivações corretas. Não basta ser uma obra necessária, dada a sua dignidade. Você tinha que estar envolvido com ela também pelas motivações adequadas. Só que muitas vezes a gente está até comprometido, envolvido de certa maneira com a obra da construção desse templo de Pedras Vivas, mas por motivos errados. Por motivações de medo, ganância, ou simplesmente porque é uma antiga obrigação que você assimilou e isso virou um hábito na sua vida. Mas essas sempre foram as marcas dos falsos mestres. No Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo ia falar de um falso mestre na igreja, ele falava de alguém que estava preocupado só com o umbigo dele. Era alguém que estava preocupado com seus interesses, motivado consigo. E quando o apóstolo Pedro vai escrever aos presbíteros as características dele, ele usa exatamente essas mesmas motivações. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4, ele diz o seguinte: aos presbíteros que há entre vocês, aos pastores que tem entre vocês, eu, presbítero, como eles, testemunho dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória a ser revelada, eu peço aos pastores do rebanho de Deus, ele pede algumas coisas aqui, que vocês pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, veja as motivações, mas voluntariamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde seu brilho. Percebe as motivações? Ele estava escrevendo a presbítero, ele estava escrevendo a pastor, gente que já trabalhava. Ele falou assim: mas não é para trabalhar de qualquer jeito, não é para trabalhar motivado por qualquer coisa, tem motivações corretas. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre a oferta, ele vai falar a mesma coisa. Ele vai falar: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas porque Deus ama quem dá com alegria.
que nos motiva a servir? O que nos motiva a estar aqui? O que nos motiva a semana após semana, dia após dia? O que nos movimenta na direção da edificação do povo de Deus? Realização pessoal? Eu me sinto realizado pessoalmente quando eu estou envolvido aqui com a edificação do povo. Ganância. Obrigação. Eu fiz porque pesa uma obrigação sobre mim. Dominação. Jogos de poder. Carência. Não, se eu fizer, eu não sei mais o que eu faço da minha vida se eu não fizer isso aqui não. Se não for pelo um amor profundo pela casa de Deus, pelo bem da casa do Senhor, que Ele mesmo está edificando e que nós somos chamados a participar, nós estamos com motivações equivocadas. E nós precisamos nos exercitar mais nessa disciplina de ofertar a si mesmo. Essa é a segunda lição. A terceira é não só a necessidade, não só as motivações, mas a qualidade das ofertas que eles enviaram. Veja o que diz o versículo 2. Ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as que de ferro e de madeira para as de madeira, pedra de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e de todo tipo de pedra preciosa, e mármore, e tudo em abundância. Versículo 3, e ouro e a prata particulares que eu tenho, eu dou para a casa do meu Deus, além de tudo o que preparei para o santuário. E no versículo 4, 100 toneladas de ouro, ouro de Ofir. E ele vai usando os materiais, alguns a gente não tem muita referência do que significa, mas veja, o texto usa muitos versículos. Às vezes a gente pensa, nossa, que chato nessas quantidades, para que isso? É porque o autor bíblico quer te mostrar duas coisas. Ele quer te mostrar que as ofertas são da melhor qualidade, e que as ofertas são na maior quantidade. As unidades de medida aqui, dependendo da tradução que você tem, às vezes a gente nem entende, aqui estão traduzidos em toneladas, parece demais, parece até irreal. O que o autor bíblico está querendo te mostrar é que era muito mesmo. No hebraico, assim, no mais profundo, assim, sabe o que significa 100 mil toneladas? Muita coisa. Muita coisa. Era uma grande obra, digna de necessidade, das melhores motivações, mas não só disso. Era uma obra também que necessitava dos melhores materiais. Era uma obra que necessitava de grande quantidade, não era uma obra pequena. E além disso, observe, Davi faz aqui uma diferenciação dos seus esforços enquanto rei, enquanto funcionário público, ungido do Senhor, e enquanto os seus tesouros pessoais. Há uma diferenciação que Davi faz aqui ao seu serviço no templo. Ele colocou, obviamente, toda a monarquia, que ele era o rei, a serviço da construção daquele templo. Mas ele não fez isso só como um burocrata. Ele não fez isso só porque ele estava naquela condição. Pessoalmente também, ele colocou os seus recursos, fruto do despojo do Davi guerreiro, acumulado a vida inteira, para o templo do Senhor. E além disso, isso mostra como que ele não se limita à sua função. Davi, como todo cidadão de Israel, eles tinham obrigações financeiras, 1 vez por ano, 3 vezes por ano, quantidades, porcentagens. Ele não se limita a nada disso, ele extrapola tudo em termos fixos da lei. E ele abre mão de uma coisa que a lei nunca pedia para que um rei abrisse mão. E ele abre voluntariamente dos seus tesouros pessoais. E essa é a melhor oferta. A oferta aquela que a gente tem direito, sabe? A gente, não preciso dar não, os 90%. Né? Eu dei os 10%, está tranquilo. Os 90% é meu. Eu gasto tudo com balinha. Sabendo que toda a origem de tudo que a gente tem vem de Deus. Davi, velho, já sabia. O livro dos reis começa mostrando que ele não conseguia se aquecer. Acho que ele está preocupado com os tesouros que ele ganhou em guerra. Ele ia colocar tudo aos pés da casa. E a qualidade também da oferta é salientada, dos materiais. Quando a gente entende essas coisas, a gente se pergunta o que significa para nós. Nós não estamos envolvidos numa construção, eu não tenho que comprar material, eu não tenho que olhar essas coisas. O que o cronista está querendo mostrar para a gente aqui é que essa obra, além de necessária, além de corretas motivações, a qualidade do envolvimento dela era muito necessário. Ninguém ali deu
ninguém ali ofertou, ninguém ali se entregou o que não era importante para si. Todo mundo se envolveu naquilo e com qualidade, porque era importante. Às vezes a gente se lembra da história da viúva pobre e a gente acha que o que conta é só motivação. Não, eu dei aqui igual a viúva pobre, eu dei pouquinho, mas o que conta é motivação. Motivação conta, eu já falei, mas quantidade e qualidade também conta. Claro que conta. A viúva pobre deu tudo. E ela é louvada pelo Senhor Jesus porque ela deu tudo e não porque ela deu o que sobrava. Qual que é a qualidade do nosso comprometimento? Essa é a pergunta. Qual que é a qualidade do nosso comprometimento com a edificação desse templo de pedras vivas? O que a gente entrega para a edificação da igreja, do povo de Deus, das pessoas? O que a gente entrega para eles? É o melhor? É em grande quantidade? Ou é o mínimo necessário para ninguém se esquecer que eu sou cristão? E o que dá, o que sobra? Porque eu não posso deixar o meu patrimônio, minhas coisas, minha família serem afetados com essa obra. É assim. A gente entrega o que sobra, não o que nos falta. A gente entrega somente o que é da nossa responsabilidade. Não, eu fiz o que eu tinha que fazer, minha responsabilidade daqui para frente é minha família, né? Daqui para frente, meus filhos. Pensa em Davi, podendo abrir mão do direito de participar daquilo lá, mas ele sabia o que ele estava participando. A qualidade do nosso envolvimento conta, e a disciplina da oferta envolve isso. E em quarto e último lugar, as consequências de tudo isso. O que isso gerou? Veja o versículo 9. O povo se alegrou por terem se oferecido voluntariamente, porque de coração inteiro se ofereceram ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande alegria. O texto termina com o resultado daquele ofertório, daquela disciplina da oferta. As consequências de tamanha necessidade que Salomão tinha, as consequências das motivações que eles tinham, as consequências da qualidade das coisas que eles entregaram, a consequência foi grande alegria. Ninguém ficou achando ruim de ter que dar, ninguém ficou achando ruim de ter que se consagrar aquilo, de se envolver. Nossa, um novo reinado, um novo rei, vamos começar tudo de novo. Conspirações, guerra, briga, ter que ajudar esse jovem Salomão. Ninguém reclamou. Não foi pesado para ninguém. Ninguém reclama aqui. Fala o povo todo se alegrou. E também o rei se alegrou. Ninguém ficou com inveja. Ninguém ficou com ciúmes da oferta um do outro, da entrega um do outro. O povo se alegrou por terem se consagrado voluntariamente, de coração inteiro. Quando a gente volta esse texto para nós e a gente se pergunta sobre o resultado do nosso comprometimento, das necessidades que nós temos de estarmos trabalhando para a edificação do templo do Deus vivo, é uma obra muito grande, tem muita necessidade. Quando a gente pensa nas nossas motivações trabalhando nessa obra, quando a gente pensa na qualidade daquilo que a gente está entregando, qual que é a consequência disso? É lamentação? É tristeza? É pesar? Ou é alegria? Alegria de ser esticado, alegria de ser usado. Quando Judas, lembra de Judas, discípulo de Jesus? Quando entregaram aos pés de Jesus uma grande quantidade, uma oferta grande, boa, com as melhores motivações, por causa da necessidade que Jesus tinha, porque ele seria morto daqui a um instante. A Bíblia narra que Judas teve as piores afeições. João, capítulo 12, versículo 4, diz o seguinte: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, e aqui é o contexto da oferta do nardo e o perfume derramado em Jesus: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque ele era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela lançavam. Percebe a mesma coisa? Uma oferta entregue ao corpo de Cristo. Boa,
por boas motivações, necessária. E aí, quando Judas olha aquilo, ele questiona: por que não vendeu? Valeria muito mais vender do que entregar para Jesus. Eu fiz as contas aqui rápido, aqui, vendo o tanto que caiu o fluxo do líquido, dá aí uns 3, 4 litros, isso aqui dá uns 300 denários. E a gente podia ajudar os pobres. Outras necessidades, numa qualidade melhor. Ele está questionando tudo isso. Mas ele falava isso por motivações que não eram verdadeiras. Não é porque ele se preocupava com os pobres, é porque ele era ladrão. Como que a gente fica diante da dedicação para a casa de Deus? Às vezes a questão não é só a nossa dedicação para a casa de Deus, não. Às vezes nos incomoda a dedicação dos outros na casa de Deus. Às vezes a gente julga, questiona, compara os outros pela dedicação deles. Quais são os nossos sentimentos? Quais são as nossas afeições religiosas, como dizia o Jonathan Edwards? É inveja? A gente faz conta, nossa, isso aí podia ter ficado mais 3 horas com a família dele aí, ó, ia ser muito melhor. Ou é alegria? Alegria em cima de alegria. O cronista, meus irmãos, ele escreveu tudo isso aqui, quando ele escreveu, para alegrar o povo. O cronista, quando registrou de novo essa história aqui, foi para motivá-los a se envolver corretamente com a obra, a não se satisfazerem com o mínimo, a não se satisfazerem com envolvimentos mínimos. E esse texto compõe a teologia bíblica do templo, que Cristo Jesus é um ponto culminante. Nós, pela sua graça, participamos, sendo edificados e cooperando com a edificação, para que a gente também tenha alegria. Para que a gente lembre do tamanho dessa obra, que não é uma obra nossa e que não é uma obra para outro ser humano, e das necessidades, das motivações, das quantidades, das consequências disso. Ofertar é uma disciplina, tem jeito certo, tem princípios e que precisam ser exercitados. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é um construtor de templos, de pedras vivas. E o Senhor nos deu o privilégio de podermos participar dessa construção e sermos construídos pelo Senhor. Nós te louvamos, Pai. Te agradecemos por esse privilégio e te pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude, nos dê instrução, nos dê compreensão do que significa essa obra que nós estamos envolvidos. Ajuda-nos, Deus, a entendermos o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor espera de nós, a respondermos com obediência, motivados da melhor maneira possível, com um coração íntegro, Pai. Toma o nosso coração nas suas mãos e enche-nos de alegria de podermos participar dessa obra. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.